psicanálise nas universidades, ela tende a se tornar uma teoria social, né? Então, ela tende a se tornar uma abstração. E não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é nos instrumentalizar, né, para o manejo clínico. Então, na verdade, o uso que a gente faz aqui é um uso dela, né, da psicanálise, como uma ferramenta que pode nos auxiliar clinicamente. Tá? Claro, além dela também nos possibilitar fazer leituras sociais, que é bacana também, tá, gente? Mas a psicanálise não pode, pelo menos a meu ver, se reduzir a isso. Então, eu estou sempre aqui puxando, né, questões clínicas, aspectos clínicos, e essa aula, então, é essa tentativa de fazer esse tipo de discussão para vocês verem como que isso que a gente vem discutindo acontece na prática clínica, tá bom? Já que, lembrando que é um curso de psicologia, né, gente? Que também tem esse viés clínico. Não só, mas que também tem esse viés clínico, tá? Então, só assim para contextualizar para a Magna, né, um pouco do que a gente vem discutindo, então, deixa eu colocar a figura aqui. Então, Magna, a gente vem falando, né, é uma disciplina, né, sobre psicologia e linguagem, então a gente vem falando do advento do sujeito da linguagem, né? Então eu já falei a eles, né, que a linguagem é uma conquista, né? A gente não nasce, né, com a linguagem enquanto ato, né, mas sim enquanto potência. A gente precisa se apropriar dela, então advir como sujeitos da linguagem e emergir como ser falante, né? Enfim, ocupando um laço social, né, no mundo, assim. Então, é basicamente isso que a gente vem discutindo até então, sobre o advento desse sujeito da linguagem, que se dá lá na primeiríssima infância, né? Isso a gente já vem discutindo e tal. Então, na aula passada eu fiz uma apresentação sobre o nó borromiano, ou nó borromeu, né? Expliquei que, né, o imaginário, né, isso que está em verde nesse nó, né, ele emerge no estágio do espelho, aquilo que o Lacan chama de estágio do espelho, né, que é um momento no qual o bebê faz a sua apreensão da autoimagem corporal, saindo de uma vivência do corpo despedaçado e entrando, né, numa representação psíquica do próprio corpo. Então, é quando ele consegue aprender o próprio corpo, ou seja, uma captura, né, psíquica do próprio corpo, né? Então, por isso que a gente nunca é aquilo que o nosso corpo efetivamente é de fato, porque a apreensão nunca é direta, né? Ela sempre depende dessa estrutura de linguagem. Eu falava isso na aula passada, tá? A gente cria, então, o imaginário, né, a partir da apreensão dessa imagem corporal, tá? Eu falava também, né, que o advento... Isso o Lacan vai localizar lá entre os 6 meses e 1 ano e meio de idade, né? Então, o estágio do espelho seria esse período no qual se faz essa captura da autoimagem corporal, tá? Da mesma forma, o simbólico, né? Quando que advém o primeiro símbolo, digamos assim, né? E aí eu falava do Fordá, isso a gente vem discutindo, não só na aula passada, mas já algumas aulas, né? O Fordá que foi a brincadeira que o neto do Freud fazia por volta de 1 ano e meio de idade, né? Ele percebeu esse neto no berço jogando um carretel de linha para longe, gritando for, né? Lá. E aí ele puxava o carretel de linha e gritava aqui, né? Ó, ele leu como for da, ou seja, lá, aqui, essa primeira oposição significante entre uma presença e uma ausência que funda, né, a estrutura de linguagem para o sujeito. Então, o sujeito também captura algo aí da estrutura de linguagem, internaliza uma estrutura de linguagem que o movimenta, né, psiquicamente, né, e que o estrutura também a partir daí psiquicamente, né? Eu falava então do imaginário, do simbólico, né, como construções, né? Então imaginário em verde, o simbólico em azul, e eu falava também do real. O real é aquilo que escapa, né,
é o impossível de aprender, né? Seja pelo simbólico, seja pelo imaginário. Então, o real é sempre aquilo que escapa, então o real é aquilo que faz com que o imaginário e o simbólico nunca sejam plenos, né? Então, o imaginário, né, ele tem uma falha intrínseca e o simbólico também. E isso impede que nós tenhamos, né, uma imagem plena de nós mesmos, né? Então, a gente sempre tem uma imagem meio, né, digamos assim, por mais integral, mas sempre com um certo quê de estranheza também, né? De um pouco de frouxidão, né? Nesse sentido, assim, a nossa imagem ela nunca é plena, ela sempre rateia em algum ponto, né? E da mesma forma, a linguagem também ela nunca é plena, né? Plena de sentido, digamos assim, né? Já que o real é aquilo que faz com que ela equivoque, né? E que vá também para o campo do mal entendido, não fique só no campo do sentido, né? Então, real é aquilo que faz com que, né, o imaginário e o simbólico nunca sejam plenos. E aí eu falava disso que está em preto ali, né? O real está em vermelho, e eu falava disso que está em preto, que é o sintoma, né? E que eu associei com a função paterna, tá? Então, é uma função, né, paterna, que falava de separar o bebê da mãe, né? Ou seja, há essa separação aí, por volta de 1 ano e meio, né? Ou seja, separação dessa alienação inicial, então dessa fusão há essa separação, e quem separa um bebê da mãe é um pai, é a função paterna, é de separar, né? Isso é feito por um significante chamado nome do pai, né? O Lacan vai designar esse significante como nome do pai, né? E que enodaria os 3 registros. Então, esse elo preto aí, que parece uma orelha, né? Se vocês pegarem assim, né? Parece um pouco uma orelha, um orelhão, né? Para quem lembra de orelhão, né? Antigamente, quando você fazia uma ligação pública da rua, né? No telefone público, é o que enoda esses 3 registros, é um pai, né? E eu falava, deixa eu sair aqui do nó romiano e voltar para vocês, para poder, pelo menos, ficar olhando para as fotos de vocês. E aí eu falava que se o indivíduo, de certa forma, constrói esse nó romiano com um pai, né, com isso que, com a função paterna, com o significante do nome do pai, a gente está na neurose, certo? Então, esse é o nó da neurose, a gente tem real, simbólico, imaginário, e o sintoma enodando de uma forma específica os 3 registros, né? Então, esse aí é um nó que dificilmente desamarra, né? Quer dizer, na neurose, por mais que seja uma estrutura flexível, se a gente construir esse nó, mas ela também é uma estrutura que não desamarra, né? Quer dizer, há uma forma de enodamento aí que permite um enodamento duradouro, digamos assim. E eu dizia que quando esse enodamento aí do sintoma não é feito pelo pai, né, a gente está na psicose, né? Então, o que acontece na psicose? A pessoa tem que inventar um pai para si mesmo, né? E ela tem que se servir do pai, né? Fazer algum uso do pai para amarrar os 3 registros, porque os 3 registros eles precisam ser amarrados de alguma forma, né? Então eles precisam de algo ali que dê um enodamento, né? E aí é que entra a Magna, né? Que vai apresentar para a gente 2 casos clínicos, né? De anorexia. O caso clínico é um caso de Fabian Schettmann. Fabian é um teórico lacaniano, argentino. Para Fabian Schettmann, a anorexia santoma, vou começar pela anorexia santoma, ela não está ali por nada. Ela tem uma função precisa na estrutura psicótica, como parte de uma solução para manter a estabilidade estrutural do sujeito. E, portanto, é um problema manifesto, mas um problema manifesto como solução, né?
aquilo que o neurótico levaria para a clínica, onde se atrapalha com o seu sintoma, no caso do psicótico, essa atrapalhação, vamos dizer, vai procurar se estruturar através dessa nomeação, né, que nos últimos ensinos de Lacan trouxe como sintoma. Segue a história de Marina. Marina é uma garota adolescente que reduziu sua dieta a apenas ingestão de alimentos líquidos. Seus pais tomaram conhecimento tardiamente, levando-a urgentemente a uma instituição especializada, devido ao risco que ela corria por pesar apenas 26 quilos. O tratamento, iniciado pelo viés comportamental, fez Marina ganhar peso, superando o risco. Ela recebe alta hospitalar para continuar o tratamento ambulatorial em casa, mas quando ela chega em casa, ela faz uma passagem ao ato, né? Ela corta suas veias, porém é salva, e aí seus pais buscam um psicanalista, o qual, sem pressa de curá-la, quis ouvir sua história sobre a anorexia. E a primeira pergunta, na primeira entrevista, o psicanalista, para ouvi-la, perguntou: por que que você, né, só consome líquido? E a resposta imediata foi que, ao ingerir alimentos sólidos, o seu sangue e o seu corpo iriam solidificar. E alimentando-se com líquidos, né, ela ficaria liquidificada, porque ela precisava manter-se nesse estado de liquefação, porque se não fosse assim, ela terminaria como o personagem de pedra do Quarteto Fantástico, Ben Guri, né? Que eles fazem uma viagem espacial e quando ele retorna, porque sofreu radiação, ele se transformou em pedra. Então, ela terminaria como esse personagem, né? Então, essa ideia delirante aparece sempre ao negar a ingestão da comida sólida. Então, toda vez que davam uma comida sólida para ela, ela dizia que iria ser transformada nesse personagem e tudo mais. Ao avançar o tratamento, Marina se ajusta de modo lento, mas sempre progressivo. E ela vai falando, né, para o psicanalista, fala que desde sua primeira menstruação não deixou de ter sensações estranhas na vagina. Quando a menstruação terminava, ficava um atrito, sentia um atrito estranho, uns ruídos raros, junto à ideia, né, a ideia de que sua mãe queria solidificá-la. Então, essa ideia também era imaginária. Ela vinha esses pensamentos, essas ideias, que a mãe queria contribuir para que ela ficasse sólida. Provavelmente essa mãe deve ter insistido para ela comer, né? Então, esses pensamentos vinham que a mãe, ao querer solidificá-la, introduzia nos seus alimentos líquidos alimentos sólidos. Então, ela fala para o psicanalista que resolveu por si só, sozinha, fazer essa checagem da sua dieta, tornando sua dieta exclusivamente líquida, porque assim ela permitia controlar essa ideia imposta pela mãe. E ela fala também que quando come muito pouco, mas para isso ela tem que ficar tomando banhos longos, né, imersos em uma banheira. E provavelmente o psicanalista perguntou por que ela cortou as veias, o que justifica cortar as veias, e ela disse que queria manter-se liquidificada. Não havia outra opção, a não ser cortando-se para não se solidificar, né? E livrar-se dos ruídos insuportáveis, porque quando isso aparecia também esses ruídos. Então, Marina comenta que tomava esses banhos longos para se liquidificar
e assim evitava uma solidificação, principalmente quando surgia a ideia da mãe. Ao lhe perguntar se havia tentado comer sólidos enquanto tomava banhos de imersão, ela respondeu ao psicanalista que seria uma boa ideia. Então, a partir dessa pontuação, ela começou a almoçar e a jantar na banheira. E, claro, seus pais foram avisados dessa importância. E assim Marina recuperou o peso perdido com essa nova invenção e construiu uma genealogia marinha, né? Ela disse que seus pais biológicos não seriam, seus pais não seriam os pais biológicos. Seus pais, ela era filha de Poseidon, né, o deus do mar. E como filha de Poseidon, ela tinha um parentesco com as sereias. E nisso, nessa metáfora delirante, ela conseguia, vamos dizer assim, justificar seus banhos demorados ao comer sua comida sólida, né, fazer seus jantares e seus almoços aquáticos. Então, se fosse ao contrário, sabe, tentando, como aconteceu na experiência dela do hospital, um incentivo a comer e ela não obedecer a esse delírio, a essa anorexia santoma que está fazendo aí uma função de sustentá-la, se não fosse isso, provavelmente ela seria levada à morte, né? E não com intenção de um suicídio, mas levaria, porque ela ia ter um delírio que, cortando as veias, o sangue fluiria, né? E ela não se solidificava. Então, essa nova invenção genealógica, né, é uma nova suplência chamada por Lacan de metáfora delirante. Então, esse é um caso de anorexia santoma. Ou seja, ela inventou um pai, né? Sim, ela inventou uma nomeação, né? Ela é filha de Poseidon, ela é uma sereia. Ela igual vem... Helena inventou a filiação. Sim. Pelo sintoma da enxaqueca, né? Ela inventou uma filiação por um delírio, né? Sim. Um delírio de que ela descende de deuses marinhos. Aliás, qual era o nome dela? Marina. Marina, ou seja, um ser do mar. Ser do mar. Né? E quando eu digo que o significante marca, né, a gente, o nosso corpo, é isso. Né? Talvez ela tenha desenvolvido esse delírio, né, com líquido, com solidificação e tal, né, e depois uma filiação que vem do mar em função do nome que ela herdou, Marina, né? E o que eu achei mais bacana, assim, nisso que você trouxe, é que o psicanalista respeitou o saber da paciente. Sim. Ele respeitou o saber da Marina para propor soluções a ela. Isso. Então, para a singularidade da clínica psicanalítica, né? Exato. Acreditar na verdade que o sujeito leva, que é a singularidade dele. Isso é preciso escutá-lo. Né? Sim. Quer dizer, se a Marina não tivesse dito que ela mesma já tinha construído um saber, né, sobre essa teoria que ela tinha de se solidificar, ou seja, para evitar isso, o que ela fazia? Se alimentava na banheira, né? Se alimentava ainda não, ela tomava banhos demorados na banheira, porque ela achava que isso tinha um efeito, né, de liquefação no próprio corpo. O sangue não ia solidificar, né? Isso. E aí o analista sugere, então por que você não almoça e janta e se alimenta dentro da banheira? Sim. Né? Porque já era um saber que ela trazia de que isso não ia prejudicá-la, né? Então, é bacana como se respeita o saber que o próprio paciente traz para propor soluções que não são soluções invasivas, né? No sentido de sequestrar a liberdade dele e de impor aquilo que a gente acredita neles, né? Sim. Então, a intervenção feita
a intervenção feita inicialmente sobre ela foi uma intervenção baseada totalmente na crença de que a ciência sabe algo sobre a gente. Sim. E a intervenção que o psicanalista fez é o que esse paciente traz de saber, né, que eu posso, de certa forma, ir utilizar como uma ferramenta, né, para construir uma solução que seja individual, singular para ele, né? Que não seja um medicamento X, Y, Z, a técnica, né? Ou seja, o que é dele, né? E que a gente pode construir como uma solução, como uma saída, né? E só assim, um detalhe a mais aí que eu queria comentar com relação ao caso, que quando eu digo que o imaginário ele é construído a partir da apreensão da autoimagem corporal, vocês reparem como que o imaginário para Marina não foi constituído, né? Tal como nas neuroses ele se constitui, porque quando ela teve o primeiro contato com o sexual propriamente dito, ou seja, com a menarca, né, que é a primeira menstruação, o que acontece? Ou seja, que relaciona o corpo a sons, né, ruídos, né, quer dizer, como que o imaginário, nesse caso, não a protegia dessa vivência do corpo despedaçado, né? Sim. Quer dizer, era um imaginário ainda muito invadido pelo real, né? Sim, invadido. Esse real do corpo despedaçado, né? Que a invadia, enfim, e como que isso, né? E essa invasão é justamente a não separação inicial. Sim, isso. Né? Do bebê e o grande outro. Sim. Né? Essa invasão que a gente percebe nas psicoses, né? Ruídos, vozes, né? E etc. Isso que muitas vezes apavora o sujeito é a invasão desse grande outro do qual ele não se separou. Ou seja, não há um pai para separar. O que o trabalho analítico faz? Tentar fazer com que esse indivíduo invente um pai para si, que foi o que foi feito nesse caso. E aí, a partir da invenção de um pai, né, quer dizer, que não é o nome do pai, mas é um delírio, aí vocês podem perguntar, professor, mas o delírio não é algo que traz sofrimento? Sim. Mas traz também possibilidade de anodamento. Né? Então, assim, para ela, esse delírio de filiação que ela constrói, eu sou filha de Poseidon, deus do mar, e etc. e tal, então eu sou, né? Ela constrói para ser um lugar de exceção, a partir de um pai aí também de exceção, né? Que não é um pai comum, é Poseidon, etc. Ela é uma sereia, então ela começa a construir tudo essa possibilidade de fazer um enlaçamento dos 3 registros de modo que ela não sofra mais tanto assim com os efeitos de invasão desse real. Digamos que o sintoma na neurose é uma solução que o Freud chamava de edipiana, edípica, né? Só lembrando a vocês que o Freud falava, né, de complexo de Édipo, né, de pai, mãe. Bom, uma pessoa querendo entrar de fora aqui, eu liberei, tá? O Freud falava de pai, mãe e filho. O Lacan vai falar de nome do pai, ele não vai falar de pai, né? Vai falar de nome do pai. Em vez de mãe, ele vai falar de grande outro. Em vez de filho, ele vai falar de sujeito. Isso que a gente está falando aqui da emergência do sujeito falante, do ser da linguagem, na verdade, é o que o Freud designaria como a saída do complexo de Édipo, né? E também do complexo de castração, enfim. E a saída se dá pelo pai, por isso que é uma função paterna, né? Um pai é o que separa. Isso em Freud e em Lacan também. Né? Na psicose... Sim, embora o pai seja qualquer um, né, Rogério? Oi? Embora essa função do pai pode ser qualquer pessoa a fazer. Exatamente. Qualquer pessoa pode encarná-la.
né? Inclusive uma travesti, né? Qualquer Sim, uma pessoa. companheira, um companheiro. Exatamente. Nos filmes do Almodóvar tem muito isso, né? Travestis que desempenham a função paterna, né? Se vocês pegarem o Fale com Ela, eu não lembro se Fale com Ela ou Tudo sobre Minha Mãe, mas enfim, assistam ao Almodóvar, é muito bom, assim. Quando isso acontece, neurose, né? Saída edipiana, clássica, um pai, né? Ou Lacan, um nome do pai, que vai enodar os 3 registros. Na psicose, não há pai, nome do pai, então o que o indivíduo tem que fazer é inventar um pai para si. Ou seja, ele vai ter que, né, inventar um sintoma, com TH, né? Um sintoma, né? Ou seja, um pai postiço. Inventei isso agora, Magna. O que você achou? Pai postiço. Gostou do... Tá ótimo, né? Não porque o tem pai seio está postiço? feliz, Não tem contando seio. com sustentação. Pai por procuração, Tem um cílio postiço, tem um seio postiço, pai postiço, né? Ou seja, o que a Marina inventou? Ela inventou um pai, né? Ela inventou um pai, o pai dela é Poseidon. Sim. Isso ela não herda, ela inventa, né? Ou seja, ela teve que inventar isso para se localizar existencialmente, para se localizar no mundo. Isso que permitiu a ela o enodamento, porque antes os registros não estavam enodados, né? Ora, se uma pessoa está tendo, né, alucinações auditivas com relação, né, ao próprio corpo e ao próprio sexo, isso é sinal de que há algo não imaginarizado no próprio corpo dela, né? Então, assim, isso é indício de que há algo não imaginarizado, de que há uma invasão do real nesse corpo, né? Então, há algo ali que está fora do lugar e que precisa ser enodado. Vai ser enodado como? A gente vai medicar a pessoa? Adestrar a pessoa? Não! Em psicanálise, a gente vai usar o saber que a pessoa traz para construir, né, um próprio enodamento, né, que foi, ela inventou Poseidon. Sim. Poseidon, então, é o sintoma com TH que amarra os 3 registros. A partir daí, ela tem uma estabilidade mínima existencial para poder se localizar no mundo, né? Então, esse é o ponto. Antes, o delírio não enodava os 3 registros. Por quê? Porque era um delírio que a fazia não comer, né? Isso. E que não era um delírio de filiação, não tinha a ver com o pai, né? Sim. Quer dizer, era um delírio, né? Ah, então eu não vou comer, porque se eu comer, o meu sangue vai se solidificar e eu vou morrer. Ora, mas também não comer a levaria à morte, né? Ou seja, ela, de qualquer forma, estava presa à pulsão de morte. Sim. Não tinha nada ali que pudesse enodar os 3 registros, né? E que pudesse fazer essa função de pai, né? A partir do momento no qual ela inventa um pai para si, o pai dela é Poseidon, né? A partir desse delírio, algo ali se estabiliza. É muito bonito esse caso, é fantástico, assim. E é fantástico Sim. o que a psicanálise faz sem violentar a pessoa, né? Ela não foi violentada, né? Por nenhuma técnica que a obrigasse a comer, que a obrigasse a falar, né? Quer dizer, como que foi construído ali, é, um, é, um, é uma direção de tratamento que não se dá pelo tempo do capitalismo e pela violência, né, do significante mestre, que obriga as pessoas a, né, a se adequarem àquilo que se espera delas, né? Então, é muito, muito bonito isso. Alguém perguntou aí, então o sintoma é o curável, foi isso? Na verdade, o sintoma trata-se do nome do incurável. O que não tem cura, por si, já é curável, não é? Agora, veja os casos onde são internados pessoas que se acreditam serem reis, serem deuses. Isso é. Porque nos Santas, aflige, né? nós neuróticos, nos afligimos com o outro querer ser Deus, ou querer ser anjo,
ou querer ser qualquer santo. Por sinal, eu acho bom colocar esse Santoma com TH, é porque Lacan, no seu último ensino, ele fez um seminário sobre o Santoma, que é se referindo a James Joyce, que tinha uma escrita muito difícil, onde Lacan suspeitou, não afirmou, que ele poderia ser um psicótico que nunca surtou e que se sustentou com a sua escrita. E se vocês perceberem, quando se fala santo nome, é justamente porque o Joyce, ele era um fiel de carteirinha de São Tomás de Aquino. Então, vai fazendo esses tropeços, esses deslocamentos da linguagem com o santo nome. Então, o santoma é um santo nome que se dá em uma estrutura psicótica, quando consegue ter uma sustentação, e uma neurose em um final de análise ou em um percurso, um longo percurso de análise, onde você leva, no início, um sintoma que lhe faz sofrer, e, de repente, aquele sintoma lhe faz algo de secreto, de sagrado, mas que não lhe incomoda mais, né? Exatamente. Talvez o pai do Joyce, que foi um escritor irlandês, escreveu vários livros, Finnegan's Wake, que foi o último, escreveu Ulisses, né? Enfim, talvez o pai que ele inventou para si fosse o São Tomás de Aquino, né? Sim, justamente, talvez, porque era o livro de cabeceira dele, né? Exatamente. Isso permitiu um certo enodamento. Então, percebam que a Magna trouxe mais uma complexidade. Então, quer dizer que existem casos de psicose que nunca surtam? Sim. Existem casos de psicose nos quais a pessoa nunca surta. Ela nunca, né, desenoda ali os 3 registros, porque alguma coisa ali faz essa função de enodamento, né? Ou seja, o indivíduo inventa um pai para si, né? No caso, o Joyce inventou para si, né, toda uma escrita, né, toda uma possibilidade ali de se enodar a outras pessoas, né? Ele era um escritor famoso, as pessoas o liam, né? Então, digamos que essa língua que só ele falava fez laço social, né? Ele foi bem sucedido nesse sentido. Infelizmente, poucos, né, são os que fazem isso. A maioria dos psicóticos desencadeia, tem crises, surtos, né? Penam muito, erram muito, né? Como o Lacan fala no Seminário 21, né, cujo título é Os Não Tolos Erram. Então, quer dizer, tolos somos nós neuróticos, que acreditamos no sentido, a gente acredita que as palavras são coisas, não é? Designam coisas, etc. Então, a gente é bobinho nesse sentido, mas é um bobinho que nos ancora em algum lugar, né? Os psicóticos, eles não acreditam nisso, né? Eles são mais, entre aspas, livres, mas pagam preço por isso. Qual é o preço? A errância, né? Eles não têm esse ponto de ancoramento. Então, é muito mais fácil o desencadeamento da estrutura, né, do que no caso da neurose. Uma outra complexidade que a Magna também trouxe aí, que é o seguinte: o neurótico ele faz sintoma, e o sintoma é um pai. Mas é justamente isso que se deve abandonar num percurso de análise, né? Então, num percurso de análise, você vai abandonar, né, esse pai, né? Você vai deixar cair essas identificações, né? Ou seja, esses significantes que falam por intermédio de você, né? Então, é isso que, de certa forma, vai cair, e no final de análise, você vai ter que inventar um pai também, tal como o psicótico, né? Então, no final de análise, a análise ela visa justamente, não é reforçar o pai. Então, muita gente pensa nisso, mas a psicanálise é conservadora, está a serviço da tradição, propriedade, família. Bom, não a psicanálise lacaniana orientada ao real, essa não. Essa visa justamente a fazer com que o indivíduo abra, desarticule esse pai, né, que o ancora, mas que também o limita,
e que ele possa, então, lá já, para um final de análise, inventar um pai para si, ter uma solução mais inventiva e ter um novo modo de enodamento, né, psíquico, tá? Que não seja mais tão... que não o faça sofrer tanto, né? Como geralmente um sintoma faz, né? A pessoa sofrer bastante. Sim. Posso continuar? À vontade. Então, já foi dito que o caso de Marina é um caso de anorexia sintoma, né? E essa restrição dietética a líquido puro tem uma função precisa na estrutura psicótica, né? A fazer parte de uma solução do problema, que servirá para estabilizar o sujeito, equivalendo-se a um tratamento, né? Então, a anorexia de Marina, ela tem função de sintoma, uma solução complexa, que poderia levá-la à falência caso fosse forçada a abrir mão de sua solução encontrada. Esse caso testemunha, além do desencadeamento psicótico, né, uma passagem ao ato, né? A passagem ao ato é justamente a incapacidade que o sujeito tem de simbolização, onde o sujeito se exclui, né? E cai como objeto, como um objeto dejeto. Então, se a anorexia para o sujeito é uma solução, como função de sintoma, é um tanto problemática, porque pode colocar a vida em risco, mas o que é que se pode fazer, né? É tomar as precauções necessárias no sentido de avançar na promoção criativa de alguma suplência que possa operar como função na estrutura do sujeito. Então, esse sujeito, ele sempre vai estar, provavelmente, se reinventando, criando uma função para se sustentar. Perguntaram aqui, assim, cadê? Não sei se foi uma pergunta ou mais um comentário, assim. Parece ser melhor para a pessoa que o sintoma com TH não sumisse. Sim. Bom, se for, né, algo que enoda, se você retira isso da pessoa, vai desinodá-la, né? Então, assim, por mais que a anorexia prejudicasse muito a Marina, tá? Então era um sintoma, né, de anorexia, recusa à alimentação, que estava matando essa paciente, né? Ela estava com 26 quilos, ela estava a ponto de, sei lá, passar... Ela foi para urgência, né? Se ela começasse a metabolizar proteína, ela morreria. Né? Então, assim, já não devia mais ter gordura corporal, nada, estava a ponto de morrer. Então, bom, isso deve desaparecer, né? Quer dizer, isso deve desaparecer. Agora, também não a qualquer custo e nem a qualquer preço. Sim. Porque tentaram fazer isso na clínica, tá? Tentaram fazer isso na clínica, sim. Então, na clínica, ela foi medicada, ela foi lá fazendo as técnicas lá comportamentalistas e tal, e comeu, né? Mas, né, muito provavelmente, por não terem conversado com ela, porque não é uma clínica que passa pela palavra, né? Pelo menos não por essa escuta mais aguçada do sujeito, o que aconteceu? Não repararam que ela tinha um delírio. Por que ela não comia? Vamos lá. O que estava justificando? Era o delírio que ela tinha de que alimentos sólidos iam solidificá-la. O sangue dela ia virar sólido e ela ia morrer. Então, assim, para ela, se ela comesse, ela ia morrer do mesmo jeito. Olha que paradoxo, olha só o paradoxo. Então, para ela, se ela não comesse, que era o sintoma da anorexia, ela ia morrer. Agora, se ela comesse, o delírio dela dizia para ela que ela também morreria, porque o sangue dela ia se solidificar. Então, ela estava num beco sem saída. Ela não tinha o que, né? Qual é a solução aí, inventiva? Ela estava presa. Ela estava, né,
enfim, tanto que ela tentou suicídio, né? Então ela vai, tenta o suicídio. E por que ela tenta o suicídio? Novamente o delírio. Ela achou que cortando os pulsos, o sangue não ia se solidificar. Né? Se o sangue escorre, ele não se solidifica. Então reparem, ela estava aí num beco sem saída, pura pulsão de morte, né? Sim. Tudo aí levava à mortificação dessa, ou seja, o real ali. Cadê o imaginário, cadê o simbólico para dar conta do real? Sim. Né? Ou seja, ela precisa inventar um pai, constituir um imaginário, um simbólico para dar conta desse real que estava invadindo, né? Senão ela efetivamente ia morrer, era um caso de vida ou morte. Né? E aí ela vai para o analista, e eles juntos, e aí isso é que é legal, porque o Lacan, no seminário 3, que é um seminário sobre as psicoses, ele vai falar que a função do analista é justamente o de secretariar o psicótico, né? E o que um secretário faz? Ajuda o outro a se organizar na vida. É isso que é uma função do secretariar, né? O secretário, ele organiza a vida de alguém, né? É mais ou menos isso. Então, mas um secretário, ele não diz o que a pessoa tem que fazer. Quem diz o que a pessoa tem que fazer é a própria pessoa. O secretário só organiza numa agenda, percebendo? Então, Lacan foi muito sagaz ao definir o analista como secretário do louco, porque, na verdade, ele vai, de fato, secretariar aquela pessoa. Né? Não no sentido de dizer o que ela vai fazer, mas no sentido de organizar a vida dela a partir daquilo que a pessoa acha que ela tem que fazer. Então, a Marina já trouxe um saber. Ela falou, olha, para o meu sangue não subir, né? Claro, ele estava com medo. Qualquer analista ficaria com medo dela tentar o suicídio de novo e tal, né? E aí ele notou que ela tinha esse saber aí. Bom, se eu ficar numa banheira muito tempo, ela ficava tomando banho, né, de imersão lá, muito longas horas, para que o sangue não se solidificasse, para que ela não virasse lá o personagem do Quarteto Fantástico, né? Um homem Sim. de ferro, alguma coisa assim. Então, ou seja, tomar banho de banheira para ela tinha a ver com a vida, em oposição à morte. Secretariar o alienado não é dizer o que ele tem a fazer, secretariar o alienado é organizá-lo no seu próprio saber que promove a vida. Isso. Tá? Então, Perfeito. e é justamente isso, promover, né? E aí perguntando, está muito abstrato. Bom, isso é que é o sintoma com TH. Uma invenção que a pessoa faz que a permite viver em vez de morrer. Eu vou botar no grupo, você pode até colocar para eles, que é uma entrevista muito interessante de Chico Lang. Não sei se você o conhece, é um jornalista Não. Da Gazeta do Rio de Janeiro, onde ele surtou. Ele surtou depois que o filho se atirou do 12º andar, coisa assim, e ele saiu procurando... O filho se matou, né? O filho se matou. E ele saiu procurando o filho, que o filho estava entre os alienígenas, né? E ele surtou, teve um surto. Só que internaram ele. Eu achei interessante a reportagem e ainda me chocou, porque ainda existe esses tipos de clínica de internamentos. Ele passou o primeiro tempo no hospital, ali na 9 de Julho, aqui em São Paulo. Mas depois ele foi para uma clínica na Grande São Paulo, e lá ele disse que teve a oportunidade, ele escreve muito bem, né, como jornalista, e teve a oportunidade de conviver com um anjo São Gabriel, com uma moça que também era uma anja, e com deuses e com diversos divinos, e uma promotora que não tem nem sequer o primeiro ano primário, mas que se diz procuradora da República. E ele observou, ele estava já simbolizando, porque antes ele estava nesse devaneio procurando o filho para retirar
do meio dos alienígenas, porque o filho foi capturado. Veja que mecanismo esse cara encontrou para não morrer, para não se matar também, e juntou, repare, como o inconsciente prega peças, ele juntou com a situação do primeiro filho, que se tornou usuário de droga e viveu nas ruas da Grande São Paulo, onde ele teve que resgatar esse garoto. Então, ele juntou uma história na outra e, para não surtar, criou esse mecanismo aí de salvar o filho dos alienígenas, entendeu? Sobre a questão do santoma, né, dessa invenção que o psicótico faz de um pai para si, né, bom, se está dando certo, se está enodando, como no caso da Marina, né, ser filha de Poseidon é algo que enoda, né, ou seja, a partir do momento no qual ela se filiou a Poseidon, o sangue dela nunca mais vai se solidificar, porque ela é um ser do mar. Ou seja, Sim. ela é um ser líquido. Né? Olha que bacana a solução dela, né? Assim, ela é um ser do mar, do líquido, da água, né? Enfim. Se tivesse um kleiniano aqui, ia associar com placenta, né? Com útero. Mas, assim, é impressionante essa dimensão que a reconecta, né? Enfim, com algo da vida e não da morte. Então, Rogério, você trouxe um significante, desculpa eu lhe cortar, mas eu poderia perder. Não. Você trouxe um significante aí muito lindo quando você disse algo que se relaciona com placenta, tal, falando da água, né? Uhum. E o psicótico, ele, como não houve uma separação, né? Uhum. Justamente ficou no amalgamento dessa mamãe bebê, nos seus primeiros cuidados, que provavelmente perduraram por muito tempo, né? Porque tem mães que elegem o filho como algo como falo, né? Justamente, total. E aí, quando você falou, de repente pode vir desse amalgamento, já que não houve essa separação de acordo com a própria estrutura dela, né? A mãe psicotizou, vamos dizer assim. Infelizmente, garotas, as mães para psicanálise são quase condenadas, porque é quem faz os primeiros cuidados, né, com o bebê, faz as suas primeiras marcas com a linguagem, né, que o Rogério chama de Lalang, né, porque é o de Lacan, a Lalang são marcas, expressões que ficam de carinho, né? E aí, esse amalgamento, às vezes, também é uma função, né, Wagner? Está componendo uma falta nessa mãe que elege aquele garoto ou garota como tudo na vida. Uhum. Objeto de desejo exclusivo, A mãe que toma o filho como objeto de desejo exclusivo está psicotizando o filho. E está tirando a oportunidade desse filho desejar. Exatamente, não transmite a falta, né? A gente já conversou aqui, né, nas aulas anteriores, né, que essa mãe precisa desviar o olhar desse filho. O olhar também é um objeto da pulsão, né? Então, quando ela desvia o olhar, ela demonstra que ela deseja algo para além dele, né? E esse filho, então, ele tem que se haver com o fato de que esse primeiro objeto aí, né, o objeto primordial, ele não vai tê-lo. Ele vai ter que procurar algo para além dessa mãe, né? Assim como essa mãe também procura algo para além dele. E aí a gente tem o advento da neurose, né? Enfim, isso era o que o Freud chamava de complexo de castração, né? Sim. Exatamente. Lacan é que vai trabalhar o complexo de castração e tal, que é justamente a instauração de uma falta, né, que faz o sujeito desejo advir, né? Então é a partir dessa falta, ou seja, a minha mãe, né, quem exerce uma função, lembrando que mãe também é uma função, né? Então, a minha mãe não é tudo para mim, eu vou ter que buscar algo além dela. O desejo surge aí, né? O desejo surge quando se castra
né, esse objeto primordial que é a mãe, quem faz isso é o pai, né? Então, é uma Sim, forma de contar o complexo de Édipo junto com o complexo de castração. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? E, e é isso, o psicótico. Mas o bacana no caso da Marina é que talvez eu estou pensando agora, tá, Magna? Junto sim. com vocês, então eu não tinha pensado. Você me trouxe elementos aqui para eu repensar o caso assim, de forma bem mais ampliada. Mas, pensando, essa genealogia marinha, ou seja, esse filho de Poseidon, que está ligado ao mar, talvez esse pai tenha sido o que permitiu a ela se desligar desse líquido placentário, digamos assim. Porque Isso, ela está fazendo uso do significante, né, para se separar disso, e, de certa forma, se enodar de um outro modo que seja menos invasivo para ela, né? Então, esse grande outro, aí, essa mãe, não esteja tão presente na vida dela, né? Quanto, quanto esteve até então. Então, é justamente essa ideia de um pai que separa, né? Que é muito sim. bacana. E com relação àquela outra pergunta sobre os sintomas do TH, se é melhor deixar, tirar e tal. Olha, se promover a vida mais do que a morte, é melhor deixar. Agora, Claro, tem andamentos tão precários e tão precários, por exemplo, esse delírio que ela tinha no início era tão precário que se ela comesse, o delírio que gerava a anorexia, né? Não vou comer para não solidificar o meu sangue. Era tão precário, precário, que promovia morte. Então, aí tem que tirar. Né? Aí se tira, aí não, né? Mas também não se tira do jeito que fizeram na clínica, tá? sim. Enfim, tem que se... Embora ela estava com 26 quilos, tinha que ter uma intervenção meio de choque, senão ela ia morrer, né? Sim. Mas Teria que ser. depois, exatamente, mas aí depois, quando tivesse um tempo maior para se trabalhar com ela, sem o risco de morte física dela, aí tem que ir devagar, né? E, né, como o analista fez. Então é isso, é porque a clínica da psicose é justamente essa clínica de você tentar entender o que está inundando a pessoa, né, o que promove enlace, o que promove a vida, né, porque o surto é justamente quando isso se desfaz, né, ou seja, o indivíduo perde esse enudamento, né, como você diz, ele não passa mais a acreditar no delírio, aí desenoda, né? Pode levá-lo ao surto, e aí ele vai passar o ato. Ou tenta se matar, ou, né? Bate em alguém, tenta esfaquear alguém, atira em alguém, como acontece nos Estados Unidos com muita frequência, nos cinemas, em universidades, né? Geralmente Sim. indivíduos psicóticos, né? Em surto ali e tal. Mas, enfim, a gente tenta ver perceber o que está inundando. Ah, bacana. O que levou esse indivíduo a perder esse enudamento, né? E como manejá-lo no sentido de um reenudamento que se aproxime daquilo que já deu certo a ele, né? Sim. Então, a clínica da psicose é uma clínica da invenção, nesse sentido, né? Da invenção de um pai, da invenção de um enlace, né? Que vai dar uma sustentação aí mínima a esse sujeito, tá?